Bem-vindo ao Mar de Letras. Nasceu em Braga e, quando decidiu estrear-se nas leads da publicação, ganhou um prémio de enorme relevo. Vamos conhecer João Nuno Zambuja. João Nuno, bem-vindo ao Mar de Letras. Este que é o nosso último programa antes do Natal, e daí esta companhia em estreia e em primeira mão para si também. Como eu disse há pouco, o João Nuno nasceu em Braga, quer dizer, não foi em Braga, foi em Padim da Graça, perto de Braga, em 1974, há 44 anos. Nós temos uma visão, eu diria, demasiadamente centrada nas cidades e, em particular, na cidade de Lisboa. Há até livros sobre como é que era a cidade de Lisboa nos anos 70 e, portanto, sobra uma enorme curiosidade para saber como é que era a sua aldeia. Eu já nem falo de Braga. Nessa altura, em 1974. Sim, era uma aldeia, na altura, Padim da Graça, que fica a cerca de 8 quilómetros da cidade de Braga, portanto é pertíssimo. Na altura em que Braga tinha um tamanho mais reduzido do que tem hoje, mas não era essa pequena distância não era suficiente para que Padim da Graça tivesse um estilo de vida urbano, citadino, porque era mesmo uma aldeia naquela acessão tradicional que nós temos do termo, porque as pessoas viviam de uma maneira, hoje em dia, eu diria que é impensável, porque não tinham eletricidade, não tinham água canalizada, não havia, era água dos poços, das minas que usavam em casa, seja para o que fosse. E nas casas as casas eram de pedra, as paredes não eram rebocadas, eram de pedra nua, telhados de telha, não havia tetos, porque viam-se os barrotes de madeira que sustentavam o telhado, e havia, as cozinhas eram de pedra, era uma base de pedra onde se assentava o pote de ferro para fazer a comida. E eu lembro-me de uma particularidade muito interessante. Portanto, eu nasci em 74, portanto, estas coisas que eu me lembro já são do início dos anos 80. Sim. Uma particularidade muito interessante. Eu tinha uma vizinha de quem gostava muito, já morreu, que era a senhora Glória, não me lembro do nome dela. E ela vivia numa dessas casas e fazia um pão de milho que era uma delícia, era mesmo uma maravilha. Era ela que fazia, era ela que cultivava o milho, era ela que fazia tudo. E fazia a farinha, tudo isso. E a particularidade era engraçado, porque eu e um vizinho meu gostávamos de brincar e íamos ter com ela, e ela pedia-nos, dava-nos um balde e dizia, olha, ide buscar bosta de vaca que eu preciso para tapar o forno. Isso fazia-se. Era vedado assim? Exatamente. O forno era aquecido em alta temperatura com lenha, depois a lenha punha-se para o lado, o calor ficava metido dentro do forno e depois punha-se a massa dentro do forno e era depois a porta fechada com uma pedra. Mas para não sair nem ponta de calor, a vedação era fechada com bosta de vaca, que depois com o calor ficava em barro mesmo. Ficava muito duro, mas não saía ponta de calor. E depois, quando passava o tempo que ela achasse necessário para o pão estar pronto, partia com o martelo, a bosta, que parecia barro, tirava a pedra e estava pronto. Delicioso. Hoje em dia, quem é que... Azai. Não é? Quem é que faria isso? Mas era assim. São histórias fantásticas que é inimaginável pensar que estão a menos de 40 anos de distância. Estão há 30 anos. E esta distância que parece tão grande em relação a essa realidade foi, enfim, fisicamente esbatida com o decorrer do tempo? Ou seja, nesta altura, Padim da Graça ainda tem individualidade ou já foi aglutinado pela cidade de Braga por ser tão perto? Já foi aglutinado, já não há carros de bois. Eu lembro-me, eu era pequeno, andava carros de bois, que era o meio de transporte do campo. Sim. Não havia tratores, não havia maquinaria. Eram os carros de bois para o transporte. Eu lembro-me de que na altura dizia-se ir ao monte buscar mato para depois forrar a cama do gado e depois utilizar para estrumar os campos. Era assim que se fazia. E para trabalhar a terra era com os animais também. E, claro, depois o tempo passou.
foi introduzida a água canalizada, claro, é um bem necessário. Hoje o mundo moderno já não podia viver daquela maneira. Penso que foi depois da integração de Portugal na Comunidade Europeia, as coisas mudaram aí muito rapidamente, muito rapidamente. Tudo o que era moderno chegou lá. Foi nesse cenário que parece distante, mas que também tem muito de idílico, que o João cresceu. Eu amava isso. Só pode ter sido uma infância muito feliz, muito próxima da natureza e daquilo que realmente vale. E foi também nesse ambiente que o João desenvolve uma paixão pelos livros que inicialmente é alimentada pela banda desenhada, verdade? É verdade, sim, sim. Eu queria dizer que eu aprendi, antes da escrita, eu aprendi muito a trabalhar com as mãos, a terra. E ainda hoje eu gosto disso. Eu tenho a sorte de, na família, ter uma propriedade em Valpaços, esta é em Trás-os-Montes, que também tem um quintal, e eu tenho a sorte de, quando posso, principalmente no verão, ir lá fazer essa atividade que eu gosto muito, que é trabalhar com as mãos. Aliás, eu tenho estas mãos gordas, dedos gordos, desde pequeno que eu gostava de trabalhar. Mas, sim, foi com a banda desenhada que eu comecei a interessar-me por a escrita. Foi com um livro do Asterix. Eu tinha 8 anos, talvez, e andava numa escola, porque eu andava na escola na cidade de Braga, não andava na aldeia. E tinha lá na biblioteca uns livros do Asterix, a coleção, na altura que ainda não era completa, nessa altura. E desde o primeiro que eu peguei, nunca mais larguei a coleção e terminei a coleção. Depois que eu fui comprando, eu quis comprar. E terminou já em adulto. Em adulto, exatamente. Eu demorei 20 e tal anos a completar a coleção. Porque depois eu gostava tanto dos livros que eu pedia dinheiro ao meu pai para comprar. Ainda me lembro, o primeiro livro que eu comprei custou 250 escudos. Foi o primeiro. Portanto, hoje será €1 e pouco. Sim. E hoje em dia um livro do Asterix já deve custar 15 € ou mais. Mas, e pedia dinheiro ao meu pai, e ele dava-me só aos poucos e dizia: aprende, porque assim é que dás valor àquilo que tu gostas. É aos poucos, não é tudo de uma vez. Ele dizia-me isso. Ele já morreu também há muitos anos. E foi assim que eu fui fazendo, em pequeno, e depois continuei. E gostei tanto que eu, já com essa idade de 8 anos, eu sentava-me a ler na biblioteca e lia, porque os meus colegas só viam os desenhos. E lembro-me de uma vez um meu amigo me dizer: porquê que tu demoras tanto a olhar para esses desenhos? Porque eu estava a ler, não estava só a ver. E foi assim, e adorei, porque são livros muito engraçados, contam uma história, e além de contar uma história, aprende-se a história, porque fala de Júlio César, dos gauleses, que eu nem sequer tinha ouvido falar dos gauleses, da Gália Antiga. Depois foi assim. E rapidamente partindo da banda desenhada, descobre o texto literário. Aliás, já tratava a banda desenhada como texto literário, tal o fervor que tinha pelas legendas. Descobre o texto literário e interessa-se logo por Emílio Salgari e Fernão Mendes Pinto, por exemplo, o que significa que se começa também aqui a surgir um romantismo em relação às viagens. Sim. Emílio Salgari, ainda me lembro do primeiro livro que eu li, que era O Corsário Negro. Sim. E A Peregrinação é daqueles livros talvez mais marcantes da minha vida. A Peregrinação do Fernão Mendes Pinto, porque aquilo está descrito a condição humana ali naquele livro. Um homem que viveu aquelas aventuras, um homem que foi à procura da felicidade. Aliás, este meu livro, Os Provocadores de Naufrágios, começa precisamente com uma referência à peregrinação, porque este homem, esse Klaus Kittel, que é a personagem principal dos Provocadores de Naufrágios, também faz uma espécie de peregrinação pela Europa, também foi à procura de um sentido para a vida e desgraçadamente, passou padecimentos muito... Sofreu mesmo muito. Nós, obviamente, já vamos chegar aqui ao seu livro mais recente, que é o pretexto mais recente da sua presença aqui. Mas aproveitando de ter falado do seu livro Os Provocadores de Naufrágios, que não é o primeiro, é o segundo, e que não há de ser o último, já vamos descobrir o que é que ainda poderá vir aí. Em menino já se imaginava a escrever livros, ou gostava tanto de ler que pensava: não, eu vou ser um fervoroso leitor a vida inteira? Sim, isso fervoroso eu gostava na altura. Gostava mesmo muito.
E gostava de pegar nos livros e absorver os livros e enfiar-me dentro daquilo que eu estava a ler. Viver mesmo. E eu gostava muito de história e também lia muitos livros de história, além da Peregrinação, que é um livro que retrata um período histórico que é o século XVI, e nós também nos inserimos dentro da mentalidade e da vida daquela época, e ainda por cima no Extremo Oriente também. E eu gostava de me interiorizar na história e, claro, agora depois, como é que surgiu a apetência pela escrita? Talvez tenha sido uma vez em que nos trabalhos manuais da escola, quando eu andava a estudar, ainda era pequeno, fizemos nos trabalhos manuais um livro, mas fizemos mesmo a capa, a encadernação, as folhas em branco, não é? As folhas em branco, e ficou um livro feito. E eu depois olhei para aquilo, pronto, agora está aqui um livro com as páginas em branco, vou ter de escrever, vou ter de preencher estas páginas. E preenchi-o todo, escrevi histórias, às vezes via um filme, gostava tanto, eu escrevia a história do filme, outras inventava, talvez tenha sido assim. E guardou isso tudo? Infelizmente já não sei onde é que está esse livro. Infelizmente, porque depois mudei de casa e, infelizmente, lá está, como eu disse há bocado, a minha casa do século XIX era uma casa tão grande, tinha tanta coisa e perdeu-se lá no meio, porque nunca mais vi, infelizmente, esse caderno. Tendo em conta que, enfim, que depois a vida o levou a tirar um curso de História, a ser historiador, a apaixonar-se pela arqueologia, de certa forma, se fizer uma arqueologia interior, não consegue encontrar vestígios do que escrevia? Desse livro já não faço a mínima ideia onde é que estará, mas tenho outros escritos que fui fazendo e esses tenho guardados. Como é que chegou à altura da sua vida em que descobriu ou decidiu que estava na altura de começar a escrever? Já não o livro em branco de menino, sim. Mas obra. Foi talvez há quase 10 anos que eu comecei a escrever uma obra que ainda tenho inédita e considero até que ainda está um bocado incipiente, por isso é que ainda está inédita, porque foi a primeira. Mas essa foi a primeira intenção séria de escrever para mostrar, para publicar. Mas eu também quero escrever e mostrar, se alguém estiver interessado em ler. Eu não pagar para publicar, por exemplo, só por publicar, isso também não quero. Portanto, eu escrevo e se alguém estiver interessado em ler, sim senhor. E esse livro ainda está. Esse primeiro que eu escrevi com a intenção de publicar mais tarde, foi talvez 2009, talvez foi quando comecei, e estive envolvido com ele tanto tempo, que o tempo foi passando e terminei-o, ficou com muitas páginas e depois lancei na aventura do Era Uma Vez um Homem. Presumo que esteja a falar do seu romance No Rastro da Fênix. Sim, exatamente. E justamente ele vem agora a propósito, neste momento da nossa conversa, porque, de facto, o João estava a descrever o seu processo de construção, de concepção, de escrita de um romance que está pronto, ou está quase pronto, na altura em que decide concorrer ao prémio da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, para os novos talentos em língua portuguesa em 2016. Esse era o Rastro da Fênix, mas era demasiado volumoso para ir a concurso, não é? Sim, porque os concursos têm um regulamento e nós temos de respeitar o regulamento. E havia um número limite de páginas e esse livro ultrapassava o limite de páginas. Eu tinha Era Uma Vez um Homem, já praticamente pronto, não estava pronto, e eu tomei conhecimento do prémio da UCLA. E disse, então está na altura de começar. Então fiz a revisão desse texto, assim um bocado apressadamente, porque havia um limite. Foi um parto antecipado. Sim, exatamente. Porque havia o limite, havia o prazo para concorrer, não é? Porque foi em fim de março de 2016, exatamente, sim. O prazo da entrega. E eu tive de rever o texto ali da melhor maneira possível e ficou pronto. E o prazo para a entrega, que era enviar por e-mail o manuscrito, terminava à meia-noite do dia 31 de março e eu tive o texto pronto 5 minutos antes da meia-noite do dia 31 de março. E enviei e
Bendita internet que não falhou nesse, minuto. Imagino se falhava a internet, falhava a luz, já não recebia esse prémio. Já não estaríamos agora aqui a conversar. É mesmo. O João depositava que tipo de esperança na altura em que fez enter nesse e-mail para mandar para o júri? Que tipo de esperança é que depositava neste romance? Eu tinha esperança nesse romance, novela, porque é mais curto, mas tinha muita esperança porque saiu totalmente de mim, do interior, da minha alma, esse romance que eu escrevi, Eu Era Uma Vez um Homem, porque eu comecei pelo título, eu estava no computador, decidi-me a escrever a história desse homem, uma semana na vida desse homem, e comecei pelo título. Era uma vez um homem, escrevi. Então, vou contar a história de um homem. Para contar a história de um homem, escolhi esse título. E fui por ali abaixo, começando na segunda-feira, terça-feira, sempre a escrever, quase de um só jorro, como o José Mário Branco disse, quando escreveu o FMI, que lhe saiu de um só jorro, esse livro. O José Mário Branco foi uma grande inspiração para mim. E saiu assim. Até domingo, até o último dia da semana. Este seu livro era entre 865 manuscritos que foram sujeitos a concurso. Como é que o João Nuno recebeu a notícia que o prémio era seu? Foi um dia muito feliz para mim, porque, claro que uma pessoa tem esperança, mas os critérios são tantos da escolha de uma obra vencedora, não é? E nós não adivinhamos como é que vai ser. E, claro, também temos aquela modéstia de será que isto é bom, será que não é bom? Mesmo tendo confiança, nós temos sempre aquele medo. Concorreram ao Prémio UCLA autores de todo o mundo lusófono, de Portugal, Brasil até Timor, passando pela África, e eu, felizmente, venci. E um dia eu estava em casa e telefona-me o Rui Lourido, que é o diretor cultural da UCLA. Na altura ainda não o conhecia. E ele telefona-me e diz-me que a minha obra, o Era Uma Vez um Homem, o meu livro era a obra vencedora. E eu fiquei imensamente feliz. E até disse ao Rui Lourido, olha, deixe-me respirar fundo para interiorizar, porque foi uma notícia. É excelente, excelente. O júri deste prémio tinha representantes de peso, sim. representantes de todos os países que falam português e representantes de peso, entre os quais um prémio Camões. Sim. Sentiu um maior peso deste prémio, até por causa disso? Claro. Não podemos deixar de sentir, porque é uma honra ter ganho um prémio literário num concurso com nomes desses, como o Prémio Camões, por exemplo. No seguimento do prémio, o João Nuno participou num encontro de escritores de língua portuguesa em Macau. Já tinha sido uma notícia fantástica entrar na sua vida, que até respirou fundo para que ela entrasse. Quando chega a esse encontro, sentia-se como que entrar num templo da língua? Sim. O encontro de Macau, não é? A Rota das Letras de Macau. Fui convidado pela UCLA e fui acompanhado pelo Rui Lourido, diretor cultural da UCLA, que eu só tenho a dizer maravilhas da UCLA e do Rui Lourido, porque eles fizeram, desde o início, até agora. Eu continuo, sou amigo, tornei-me amigo do Rui Lourido e tenho muita admiração pela UCLA, porque a UCLA nunca esqueceu esta obra e fez tudo para a divulgar e continua a fazer. E convidaram-me para participar no encontro de escritores portugueses de Macau, que foi uma experiência maravilhosa, porque, além de ter conhecido Macau, que é uma experiência fascinante, Eu gostei muito de ter ido à Igreja de São Paulo, às ruínas da Igreja de São Paulo, mas ter participado no encontro em si foi muito bom, porque falei para pessoas que estavam lá de todo o mundo. Esse era um encontro também de escritores de língua portuguesa, mas estavam lá escritores de todo o mundo. Aliás, havia até tradução simultânea para várias línguas, a minha intervenção. E falei da minha experiência, falei daquilo que vivi, da felicidade que sentia e desse livro e de outros projetos. Foi uma experiência maravilhosa. E agradeço à UCLA essa oportunidade. O João é um espectador, leitor atento da produção contemporânea em português? Sim, mais ou menos. Sim, mas eu gosto muito dos clássicos. Eu gosto dos autores atuais, mas gosto muito dos clássicos. Os clássicos serão sempre os clássicos. Vamos então falar dos seus livros, começando por este, Era Uma Vez o Homem, que
enfim, que já sabemos que foi um grande motivo de orgulho. Que história é que nos conta o Era Uma Vez um Homem? Conta a história lá está, como o próprio título diz, Era Uma Vez um Homem, mas não quer dizer que seja uma história tradicional do Era Uma Vez. É a vida de um homem durante uma semana e que vai acabar por ser a última semana da vida desse homem. Um homem que não tem nome. Aliás, nenhuma personagem desse romance tem nome, porque quase que se pode dizer que nós sentimos-nos dentro principalmente do homem que aparece aí, seja homem, fosse mulher, nós, pelo menos foi essa a minha intenção, de nos sentirmos por dentro daquilo que ele está a sentir. A sua maneira de ver o mundo, de não se integrar, de considerar a vida em muitos aspectos absurda, má, e revolta-se contra esse mundo que ele não compreende e o mundo não o compreende a ele. E essa luta gera nele uma angústia existencial muito forte que o leva a entrar numa espiral de violência, de autodestruição que vai conduzir ao descalabro, porque ele tentou ser feliz por todos os meios. Mas, aliás, agora vou fazer um parênteses só para lhe dizer o poema com que abre esse romance e que vai explicar muito desse homem esmagado pelo mundo contemporâneo. O poema é de Sofia de Mello Briner Anderson, com que eu abro o romance, em que diz que o mundo, a civilização em que estamos é errada porque o pensamento se desligou da mão. É aquilo que eu estava a dizer há bocado, é por isso que eu gosto de trabalhar com as mãos. Porque se desligarmos o pensamento da mão, nós não amamos aquilo que fazemos, porque já deixamos de fazer aquilo que é nosso. Por exemplo, eu tenho um carro. Se ele avariar, eu não sei fazer nada para o pôr a funcionar. O meu telemóvel é meu? Será que é meu? Será que eu tenho propriedade sobre uma coisa que eu não sei mexer? Em caso de alguma ajuda, de uma avaria? Se o meu telemóvel avariar quando eu precisar dele numa emergência, por exemplo, eu fico condenado. Portanto, é esse desligamento do pensamento com a mão que gera essa confusão mental, essa angústia mental dessa personagem no mundo contemporâneo. Antes de continuarmos a conversar, e o programa está quase a chegar ao fim, a conversa é que está super interessante, vamos ouvir um excerto deste livro Era Uma Vez um Homem. É noite cerrada. Acordei antes do amanhecer e agora não consigo voltar a dormir. O silêncio é insuportável. A escuridão é insuportável. Estou imerso em trevas. Tive um sonho angustiante. Sonhei com a minha mulher. Sonhei que ela se fartou de mim e me trocou por outro. Ali, diante deste desgraçado, ela abandonou-me. Fui atrás dela a correr, a suplicar, a rogar-lhe que não me deixasse. Só não me atirei a seus pés porque ela caminhava sem parar na direção do seu homem. E eu vi a cara dele sem a distinguir. Imagem indefinida da minha derrota. E aquela visão foi como o olhar tétrico da morte. Ele que me arrancava a vida, o fôlego da minha alma. Deixou-me sem nada, tirou-me tudo o que conservava em mim a lucidez da existência, a coerência de ser vivo, o nexo universal. E agora tudo me é absurdo porque a falta dela é o meu desespero. Não vejo lógica na luz do dia, não se harmoniza o caminho com o horizonte. Mas o sonho não foi pesadelo, porque o meu pesadelo é a realidade. E quando acordei, desfaleci, mais quebrantado do que nunca. Só desejo voltar a sonhar a minha miséria. E se eu lhe falasse? E se eu me fosse confessar? João Nuno, este Era Uma Vez um Homem é um romance ou uma novela, enfim, estará mais relacionado com a dimensão. Mas pergunto-lhe, é um romance ou é um ensaio camuflado de romance? Sim, houve quem já lhe chamasse um ensaio. E foi até o António Carlos Cortês, que também fez parte do júri do Prémio UCLA. E ele até disse que não sabia como havia de classificar esta obra. Se era um romance, se era uma novela, se era uma novela-ensaio. Ele até lhe disse se é um tratado de filosofia, mas isso já foi
Porquê? Porque realmente esse homem tem tantas preocupações e analisa o mundo pela sua maneira de ver, e nesse aspecto é um ensaio de mundividência, podemos dizer assim, deste mundo atual. Mais recentemente, oferece-nos um segundo livro, Os Provocadores de Naufrágios. Esta história também é uma história que tem a ver com a sua outra paixão, que é a história com H maiúsculo. O que é que descobriu e nos veio contar aqui sob a forma de um romance? Descobri uma história fascinante, que foi a vida de Klaus Kittel, um portuense, um alemão portuense que nasceu no Porto. Ele tinha passaporte alemão e toda a vida foi alemão, mas ele sentia-se também como português, porque, aliás, além de ter nascido no Porto, ele sentia-se também como português. E ele passou aventuras tão extraordinárias ao longo de quase todo o século XX, porque ele nasceu em 1909 e morreu no ano 2000, passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial, passou pelo 25 de Abril em Portugal e por muitas aventuras, muitas delas, principalmente a da Segunda Guerra Mundial, contra a sua vontade, porque ele foi arrastado naquele turbilhão infernal da guerra. E ele deixou, no fim da vida, uns pequenos textos avulsos, umas memórias datilografadas que ficaram esquecidas na sua casa, porque ele depois morreu e a casa ficou desabitada, apesar de pertencer à família. Mas esses textos estavam esquecidos. E quando foram descobertos há pouco tempo, por uma pessoa que o conheceu pessoalmente, deu-me, sabia que eu era escritor, e disse: tens aqui, lê isto. E eu li e disse: eu não vou poder deixar fugir a oportunidade de dar a mostrar o que esse homem viveu, porque ele próprio escreve que registou para não deixar morrer a vida dele, aquilo que ele passou, e muita da maldade, da crueldade, da inconsequência que se passa e do absurdo em que muita gente se lança sem pensar nas consequências. E ele registou isso. A vida dele é cheia de aventuras e fascinou-me desde o início. Uma história de um combatente alemão da Segunda Guerra Mundial, é uma história em que procura a humanidade ou a história dos vencidos? Sim, também é. Também é, porque nós conhecemos muito pouco o lado vencido da guerra. As pessoas que também eram seres humanos, que na altura, no fim da guerra, foram tratados como piores do que animais, os alemães. O próprio Stalin chegou a dizer que era perfeitamente natural os soldados russos violarem as mulheres alemãs. Dizia que eles tinham direito a isso. Isto é uma selvageria inimaginável. Mas isso aconteceu. Estes homens e mulheres sofreram e pouca gente conhece o lado vencido da guerra, que sofreu enormemente e sofreu massacres e sofreu crimes. Muitos deles também ficaram impunes, infelizmente, como o bombardeamento de Dresden e outros acontecimentos. E esse homem, esse Klaus Kittel, que estava em Portugal, podia-se ter esquivado ao conflito, mas ele não conseguiria aguentar a vergonha de ser um desertor e de negar a ajuda ao seu povo. E ele sabia, porque ele foi em 1944, já no fim de 1944, foi para a Alemanha num avião clandestino que nem sequer podia atravessar a França, porque senão era abatido, um avião da Força Aérea Alemã, que levava de noite, sem luz, ia buscar soldados para os levar para a frente de batalha, onde ele sabia que as hipóteses de sobrevivência eram mínimas, eram 10%. E ele mesmo assim foi. Isto não é qualquer um que faria isto. E depois de todos estes sacrifícios, é capturado pelos americanos em abril de 1945, que foi no mês em que Hitler se suicidou, e foi ele e 3 milhões de soldados alemães enfiados em campos de prisioneiros, cercados por arame farpado e com torres de vigia à volta e holofotes à noite, deixados, abandonados, sem comida, sem um cobertor, sem água, e muitos morreram de frio, de fome, de doença, de miséria, de tristeza. E ele disse: não, eu vou sobreviver. Eu vou fazer tudo para sobreviver e voltar a casa, porque ele já era casado
E depois, claro, os vencedores, o que é que fazem os vencidos? Roubam as riquezas. E ele tinha uma aliança de casamento no dedo, e ele conseguiu escondê-la na bainha das calças, e quando chegou a casa, pôs outra vez a aliança no dedo, em frente à mulher, e disse: eu regressei. De facto, é uma história fantástica que teve a sorte de encontrar e sim. nos entregar agora sobre a forma de um romance. Perdão, de um romance. Tem mais obras escritas à espera de publicação? De outra forma, é agora que o rastro da Fênix vai renascer das cinzas? Talvez. Eu tenho mais, além do rastro da Fênix, tenho outros prontos. Tenho 2 de que gosto muito, imensamente. Mas, como ainda estão inéditos, eu não vou dizer o nome, os títulos. O rastro da Fênix, sim, falei porque foi o primeiro que eu escrevi, com muito daquilo que eu sinto em relação ao mundo, porque também é uma viagem de um grupo de pessoas à volta do mundo a tentar encontrar-se, a tentar encontrar um objeto que, no fundo, é a verdade, daquilo que eles acreditam acerca do mundo, mas acabam por se descobrir a si mesmos e à humanidade, e à crueza da humanidade, e acaba como uma desilusão. Mas tenho outros. Estou sempre a escrever, ainda agora estou a escrever atualmente. João, claro, cá esperamos por si, quando tiver mais obra publicada. Muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. Desejo-lhe um bom regresso a casa e um bom Natal. Muito obrigado, igualmente também. Isto porque antes do nosso próximo programa e do nosso reencontro vai ser dia de Natal. Por isso a despedida hoje é diferente. Espero que encontre livros no seu sapatinho e espero também por si no próximo Mar de Letras. Até já, despeço-me desejando-lhe um santo e feliz Natal.